Programa Paulo Berengues. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 3995-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Programa Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. E no programa de hoje, a gente vai receber uma pessoa que vai falar sobre assuntos polêmicos que estão acontecendo na Assembleia Legislativa, como, por exemplo, a Gazeta, né? A falta de presença, a ausência dos deputados estaduais em muitas das sessões, inclusive inviabilizando até a própria abertura de muitas delas. Também a fraude que aconteceu no ponto de presença dos deputados durante a reunião de uma comissão, que até hoje está dando muita conversa, muito pano para manga, e naturalmente outros assuntos, e principalmente a questão política. Afinal de contas, estamos já em dezembro e daqui a pouco chega a eleição. E ele é uma figura muito importante, não apenas na Assembleia Legislativa, mas também dentro do processo eleitoral. Ele é o presidente daquela casa, presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, é do PSDB, José Witt. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. É sempre um motivo de muito prazer poder estar aqui e ter a oportunidade de esclarecer alguns pontos e também trazer algumas notícias importantes para todos os seus telespectadores. Tomara que sejam notícias boas, né? Porque notícias ruins não faltam em todos os lugares, né? Mas notícia boa, uma boa notícia, por exemplo, é que uma pesquisa revelou que, apesar de todos os problemas aqui na Assembleia Legislativa de Goiás, ela é considerada a mais produtiva do Brasil. Acredita? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e temos, inclusive, presidente, uma gravação com o pesquisador que fez esse levantamento, apontando esse resultado extremamente positivo para a Casa, para a Assembleia Legislativa. A gente volta já. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 3995-1010 e o WhatsApp 8294-1010. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando com o nosso programa e eu quero fazer um pedido a você, telespectador da PUC TV, aqui em Goiás, para que avise os amigos, né, que o nosso programa está indo ao ar aqui na emissora, aos domingos, às 11 da noite. É um horário bom demais para você assistir, ficar bem informado sobre as coisas da política antes de dormir e iniciar uma semana em que você vai ter muitos acontecimentos pela frente. Então é bom que você acompanhe as entrevistas, as reportagens que a gente tem aqui no programa, né, para ajudar a formar essa opinião sua em relação à política. Não adianta dizer, né, que não gosta de política, porque quanto mais você diz que não gosta de política, mais os políticos vão dominar a cena, vão dominar a situação e você vai penar na mão deles. Então é bom que você entenda de política, entenda dos políticos, até porque estamos aí já pertinho, né, de um ano eleitoral. É importantíssimo que você fique bem informado. Avise os amigos, os familiares, os amigos. Olha, o programa do Paulo na PUC TV, domingo, 11 da noite, tem uma reprise também, mas principalmente no domingo à noite é bom que você fique informado. Hoje a gente vai levar muita informação para você, porque aqui está o deputado estadual José Witt, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ele que é do PSDB. Presidente, muitos assuntos, mas vamos começar por um que, né, está ocupando as manchetes ainda, né, por conta
daquela polêmica de ter sido registrada a presença do deputado estadual Gustavo Seba numa reunião de uma comissão, enquanto, na verdade, ele estava na cidade de Catalão, a cidade dele. E isso despertou a atenção de muita gente. Opa, é fraude? Não é fraude? O senhor divulgou um relatório dizendo o quê? É fraude? Quem cometeu? Não, Paulo, na verdade, eu, assim que soube, não foi no plenário, foi na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Assim que eu tomei conhecimento do fato, eu procurei saber o que tinha acontecido. Quando as pessoas dizem fraude, que poderia alguém ter invadido o sistema, ter tido algo registrado, então... deputado registrado presença pelo outro. Exatamente. O que nós constatamos, e logo eu procurei as imagens de TV, procurei ali, junto com os técnicos da comissão, observar o que poderia ter acontecido, e nós constatamos que provavelmente não havia sido um defeito e que provavelmente realmente alguém pudesse ter batido a senha do deputado Gustavo Seba. Eu falei, olha, eu preciso dar uma resposta à sociedade, mas sobretudo também a alguns deputados que queriam saber o que estava acontecendo. Inclusive o Beto Aidar ameaçando chamar até a Polícia Federal. São coisas que às vezes a gente precisa ouvir, são amigos nossos, mas se nós mesmos não conseguimos resolver os nossos problemas, a gente precisa colocar aí a viola no saco e ir para casa. Mas, inclusive ele, que é o presidente do Conselho de Ética, ele tem todas as prerrogativas para que assim o faça, mas foi importante a atuação dele, como de todos os parlamentares, mas, sobretudo, prontamente a mesa diretora, que inclusive o deputado Humberto Aidar faz parte, é meu amigo, meu parceiro nas minhas tomadas de decisões, nós chamamos a empresa que gere o nosso sistema e ela fez uma auditoria no sistema para mostrar o que realmente aconteceu. E ela assim o fez, mostrou detalhadamente tudo o que aconteceu, qual foi a dinâmica da sessão. E o que aconteceu? Realmente, algum parlamentar registrou a presença do deputado Gustavo Seba, não foi um defeito do sistema, o sistema continua inviolável, mas aí, quando acontecem algumas coisas, a gente vai identificar quais são as nossas falhas. De pronto, quais as nossas falhas? Na comissão, assim como nós estamos no seu estúdio, você tem uma câmera que foca você e tem uma câmera que está focando a mim. Mas eu não tinha na comissão uma câmera que focava toda a comissão. Então, para quem assiste a TV Assembleia, a câmera lá do fundo pega o presidente, o vice-presidente e o líder do governo e os deputados de costas. E a outra câmara foca naquele deputado que está utilizando a palavra. Bom, entre pedidos de verificação de quórum, retorno, vai e volta, numa dessas a senha do deputado foi digitada por algum parlamentar. Existem suposições, existe desconfianças, mas eu, enquanto presidente da casa e também como um juiz, eu não posso acusar nenhum parlamentar por um achismo. Por mais que queiram acusar determinado deputado, porque a senha dele... Exatamente. Fala-se do deputado Giancarlo porque ele teria batido a senha dele também em segundos... 7 segundos de diferença. Eu ouvi do deputado que não foi ele. As câmaras não acham esse momento que ele está registrando. Então, eu não posso denunciar um deputado ao Conselho de Ética sem que eu tenha uma prova material para que eu faça isso. A nossa equipe ouviu o deputado e ele fala a versão dele sobre esse episódio. Veja só. O relatório apontou que o deputado Giancarlo teria digitado a sua senha 7 segundos antes do registro polêmico do deputado Gustavo Seba, que não estava em Goiânia no momento da sessão. Em entrevista à nossa equipe, ele negou que tenha digitado a senha do colega. Seria a minha presença, né? Mas a gente, eu coloquei até à disposição do presidente da Assembleia, do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, né, e Comissão Mista, Alvo Guimarães, para quaisquer esclarecimentos. Mas é um fato que já o presidente ontem já nos mostrou, ele fez questão de mostrar para os deputados em primeira mão o resultado da auditoria preliminar que foi feita nos equipamentos, né, demonstrando que não tinha fraude, que o equipamento também estava, apesar de que no dia
teve a questão lá da chuva, né, que molhou também os equipamentos, mas que ali estava tudo em ordem. O parlamentar disse estar tranquilo com relação à questão e enfatizou que o registro da presença de Gustavo Seba não prejudicou os trabalhos da casa. É uma situação que não houve também, ainda bem, né, que não houve nenhum prejuízo, não foi votado nenhuma matéria, não houve apreciação de mérito nenhuma matéria, para poder preservar os bons trabalhos da Assembleia Legislativa. Humberto Aidar, que levantou a possibilidade de uma fraude, disse que a Comissão de Ética da Casa, da qual ele é presidente, vai insistir no caso até que todas as dúvidas sejam eliminadas. Vou solicitar as filmagens, porque você já sabe de onde partiu e a sessão toda foi filmada, né? Mas, por enquanto, eu fico com a decisão da mesa diretora, mas quero ver as filmagens. O certo é que um dos 16 que lá estavam cometeu esse crime, né? Você digitar senha de outro deputado, isso é crime, é caso de polícia, e descobrindo certamente se é o João, Maria ou José, tem que pagar pelo crime que cometeu. É o que espera não apenas o deputado, mas espera a sociedade, presidente, até pelo fato de que lá existe votação secreta, quer dizer, e está errado, ainda que não tenha sido colocado nada em votação nessa sessão da comissão, né, que registrou a presença erradamente do deputado Gustavo Seba, está errado, né? Quer dizer, ninguém pode registrar a senha de outro, quer dizer, um deputado saber a senha de outro. Como é que o senhor vai resolver essa questão? Bom, primeiramente, nós já adotamos que a partir do recesso parlamentar, todos os nossos sistemas serão trocados para um sistema que aferirá a presença de cada parlamentar agora sem senha, apenas com a digital ou com a palma da mão. Não haverá como qualquer deputado dar a sua senha, até porque vai inexistir a questão de senha. Então esse é o primeiro e o principal passo que nós estamos adotando, além de aumentar o número de câmaras que teremos nas nossas sessões. Discordo do presidente do Conselho de Ética da Assembleia, isso não é uma questão de polícia, isso é uma questão muitas vezes de criação, é uma questão de ética, de moral, podendo chegar, inclusive, até de decoro parlamentar, porque a senha ela é pessoal, intransferível e você não poderia estar utilizando isso. Isso é uma questão, na minha opinião, talvez de uma falta até de educação e de preceitos que a pessoa, às vezes, de repente deixou de ter no seu seio familiar. Mas também só para entender, né? Quer dizer, se alguém... não sei se foi o deputado Jean Carlos, mas se alguém fez isso, né, se alguém registrou a presença de Gustavo Seba, é porque o próprio Gustavo Seba, de alguma forma, né, inadvertidamente ou não, passou a senha dele para alguém. É possível que sim, Paulo. Também nós investigamos isso. Porém, existem pessoas ainda que operam o sistema. É muito provável que... Muito provável não. Poderia-se ter como a desculpa ou até mesmo a justificativa do deputado Gustavo Seba de dizer, olha, algum dia eu fui digitar a minha senha, algum parlamentar viu, porque está digitando, cada um fica do lado da outra, ou até mesmo alguém que opera o sistema possa ter passado essa senha a alguém. Então, sem a materialidade da prova, é difícil condenar alguém. Mas que está todo mundo sob suspeição, está. Sim, né? sim. Porque, como o senhor disse, se de repente o deputado está registrando a senha dele, a numérica, está registrando a senha dele, um deputado do lado viu e registrou depois, né, erradamente, quer dizer, não deveria ter registrado a presença de quem não estava lá, então, quer dizer, não se deve confiar, né? É motivo de desconfiança, pelo menos, né? Quem fez isso, né? Os deputados hoje estão todos sob suspeição e é preciso que isso seja apurado e seja esclarecido e que haja, como pretende o deputado Humberto Aidar e pretende a sociedade, que haja... Que punição poderia haver nesse caso se o senhor descobrir que foi o deputado A ou B que fez isso? Bom, isso é passível de uma denúncia ao Conselho de Ética e vai depender muito daquela denúncia, do tipo da denúncia que quem fizer vai fazer sobre o deputado, mas o Conselho vai se reunir, é possível, inclusive, desde uma sanção ou uma advertência até mesmo a cassação de mandato. Outro problema, outro assunto bastante discutido nos últimos dias, aliás, nos últimos dias, não, desde sempre lá dentro da Assembleia Legislativa, é a questão dos deputados faltosos, né? Aqueles gazeteiros que muitas vezes não vão e quando vão também não fazem nada. Tem uns que eu confesso, por exemplo, se o senhor me perguntar se eu conheço os 41 deputados da Assembleia, eu diria a você, telespectador, que, pelo menos de fisionomia, eu devo conhecer uns 30, se muito. Não, uns 25 eu conheço, mas ali uns 15, pelo menos, eu
se encontrar na rua, eu não vou cumprimentar como deputado, porque eu não vou reconhecer e tenho certeza que você, telespectador, também não. Então é outro problema, né, que reflete bem o trabalho desses deputados. Eu, às vezes, tenho medo também, viu, Paulo, de passar por algum... Ô, presidente, da onde? Na Assembleia. O senhor também? Eu tenho essa preocupação. Mas... O senhor que é presidente da casa, né, não reconhece a todos. Paulo, nós temos... o problema de frequência é um problema crônico de algumas legislaturas. Nós temos que separar a questão do deputado que está, muitas vezes, em obstrução, para aqueles deputados que são efetivamente faltosos. O que eu quero dizer? Muitas das vezes, o deputado não estar em plenário não quer dizer que ele não está na casa, não quer dizer que ele não está trabalhando, não quer dizer que ele não está no seu gabinete atendendo alguma liderança. Olha, mas ele não precisava fazer isso na hora da sessão. Perfeito, concordo plenamente, mas eu não posso dizer que ele não é um deputado assíduo. A questão do plenário é que é o nosso grande desafio, porque eu estou insatisfeito, o que não deve ser uma justificativa, na minha opinião, não deve ser a justificativa para um parlamentar que foi eleito pela sua comunidade, pela sua região, pelos seus eleitores, de dizer, olha, eu não vou votar um projeto importante para o povo goiano, porque eu estou chateado com o governador que não está pagando a minha emenda, ou porque foi na minha cidade e não me chamou. Isso tem muito lá? Ou porque foi... Tem. Henrique Arantes é um deles? Olha, o Henrique é um deputado controverso, é um deputado bastante atuante, conhece do regimento, mas ele é um deputado que, quando está chateado de alguma forma, ele consegue atrapalhar o andamento da sessão. E ele vive chateado? Por conhecer bem o É o que ele fez agora, inclusive, com um projeto que Sim, mas ele não vive chateado, não. Eu não posso reclamar do deputado Henrique, porque tudo aquilo que eu sempre conversei com o Henrique sempre me atendeu prontamente. Sempre. O Henrique é meu amigo. Apesar de achar que tem hora que eu falo, poxa, Henrique, não faz isso, vamos tentar. Que foi até no caso dessa semana. Mas o deputado Henrique, ele é um conhecedor do regimento e aí é que eu digo, ele, através do seu conhecimento e estando em plenário, ele consegue mostrar sua chateação com o governo. Mas ele está lá, ele não é faltoso. Ele está chateado com o governo por quê? Eu acredito que possa ter algum compromisso. Como eu não sou ainda mais, e eu digo, graças a Deus, o líder do governo, lá dentro da casa, ele provavelmente tem alguma situação que não deve estar sendo cumprida ou deixada de ser, talvez não sendo cumprido aquilo que tinha sido pactuado. Se é justo, se não é, eu não sei, eu não posso dizer. O que eu sei é que a questão de emenda também é uma questão que vem sendo repetidamente há algum tempo um problema também na casa. Não que nós devemos fazer as coisas em troca, mas o único mecanismo que nós temos para fazer a nossa política com as nossas bases é a emenda parlamentar. Sem isso, nós ficamos absolutamente sem mecanismo. E os deputados da base, eles sofrem com isso porque muitas das vezes os grandes projetos que trazem alguma dificuldade, nós somos obrigados a votá-los. E aí os desgastes vêm para nós e a gente espera também, em troca dos desgastes, as coisas melhorarem através das emendas. Quando não vem, a gente leva muito prejuízo. Eu fiquei muito à vontade para falar sobre o Henrique, da forma como eu falei, porque nós, através da produção, tentamos gravar com ele exatamente sobre essa atitude dele de travar o andamento, né, de um projeto lá dentro da casa, e ele disse que não quer falar. Então, né, por isso que a gente tratou do assunto aqui, porque a gente ofereceu a ele a oportunidade e ele não quis falar. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o PTB do deputado Henrique Arantes, quando a gente falar sobre política, mas ainda não encerramos a questão do corte de ponto. O senhor pretende cortar ponto? Eu com muito pesar no meu coração, eu, juntamente com a mesa diretora, entramos com um projeto que vai fazer a alteração do regimento, permitindo o corte de ponto daqueles que são faltosos. Obviamente, a regulamentação ela vai ser feita pelos líderes dos partidos, juntamente com a mesa diretora, para que nós possamos elencar quais serão os pontos que servirão
para justificativa do parlamentar não estar em determinada sessão. Na minha opinião, deveriam ser apenas 3. Licença médica ou um atestado médico, você ter uma representação oficial do poder em algum país ou em algum órgão ou em alguma atividade oficial. Ou seja, a Polícia Militar está celebrando o Dia da Polícia Militar e determinado parlamentar está naquela atividade representando a Assembleia Legislativa. É um evento oficial e serviria como justificativa. A visita às suas bases, essa não serviria como justificativa. Viajar para a Espanha para participar de congresso da Unali, vale? Sim, é um congresso internacional dos parlamentares e dos parlamentos do mundo. É um convite oficial de uma entidade oficial. Quem banca isso? Quem banca é a Assembleia Legislativa após a prestação de conta do parlamentar com a justificativa do evento. Antes, qualquer parlamentar viajava apenas apresentando o folder da viagem e viajava e recebia até antes. Hoje, como é feito? É feito através da prestação de contas que é depois, que é como se fosse uma verba indenizatória dessa viagem do parlamentar. E existe uma prestação de contas também no sentido de mostrar o aproveitamento que esse deputado teve durante esse evento? Sim, é feito tudo isso. Hoje é aferido não só a viagem, mas é aferido também a participação no evento, através de relatórios, através de fotos e através de toda uma sistemática da própria entidade que convida para que esse deputado possa receber. Assim como em qualquer outro órgão, Paulo, nós não fazemos nada diferente do que o Judiciário faz, do que o Ministério Público faz, do que os tribunais de contas faz e o próprio Executivo. Vale aquelas fotos de Facebook, assim, à beira da praia? Não. Essa não. Essa eu acho que eles não apresentam. Não. Essa eles escondem. Vamos para o intervalo? A gente volta rapidinho para falar mais um pouco ainda com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, José Witt. Fique ligado. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95 1010 e o WhatsApp 8294 1010. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual José Witt, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ele é do PSDB. Presidente, bloco anterior a gente falou de problemas, né? Agora, vamos falar de um outro assunto que eu gostaria de saber como o senhor recebeu o resultado de uma pesquisa feita por um cientista da UNB, Universidade de Brasília, mostrando que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, acredite, é a mais eficiente e com menor custo do Brasil. Veja. A Assembleia Legislativa mais eficiente do Brasil é a de Goiás, segundo uma pesquisa desenvolvida pelo cientista de dados Leonardo Salles, que é mestre em economia do setor público da UNB. O estudioso avaliou o volume de leis criadas, o menor custo orçamentário e comparou ao número de habitantes e ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano de cada estado. As 26 assembleias e a Câmara Legislativa do Distrito Federal foram pesquisadas. Se de um lado, Goiás e Espírito Santo são as mais econômicas, as que tiveram menor produtividade e mais gastos foram as do Pará e Mato Grosso. Muito bem, para saber um pouco mais sobre essa pesquisa, a nossa equipe conversou exatamente com esse rapaz, o pesquisador Leonardo Salles, que é mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília, a UNB. Veja o que ele disse. Eu desenvolvi o estudo em duas partes. A primeira parte foi uma abordagem quantitativa, em que eu coletei dados de todas as assembleias legislativas com o objetivo de medir a eficiência delas, ou seja, quanto ela custa para o cidadão e quanto ela devolve em resultados. Nessa primeira parte eu criei 8 indicadores de eficiência da Assembleia e juntei esses indicadores para criar um índice único de eficiência. Nesse índice,
houve um destaque para a Assembleia Legislativa de Goiás e também do Espírito Santo, que conseguiram uma boa produção de leis, ao passo em que tem um custo total da Assembleia no ano de 2016, que foi o escopo, dentro da média das demais assembleias. A segunda parte do estudo foi mais qualitativa. Nessa segunda parte eu tentei identificar quais são os principais temas abordados nas leis. Então, eu tenho aqui um exemplo de todas as leis de Goiás, aprovadas no ano de 2016. Foram 380 leis que eu dividi em 3 grandes grupos aqui. O primeiro grupo são datas comemorativas, feriados, concessão de títulos de cidadão ou títulos de utilidade pública para entidades, denominações de ruas, etc. É um grupo que eu considero de menor relevância, na minha opinião, claro. O segundo grupo é de gestão interna do Estado, mais a administração burocrática do próprio Estado de Goiás. O terceiro grupo, que eu considero mais relevante, se refere a tributos, alterações orçamentárias, regulação de políticas públicas, de programas de governo e de atividades comerciais. Fazendo a propaganda aqui do blog, vocês podem ver outros resultados, chama-se Um Novato em Ciência de Dados, e foi muito legal participar, esclarecer um pouco mais sobre esse trabalho. Muito bem, trabalho que foi, inclusive, publicado pelo jornal Folha de São Paulo. Reflete, presidente, a realidade, na opinião do senhor? Na verdade, até me surpreendeu de maneira positiva, claro, porque eu entendo, Paulo, na verdade, que nós temos bons parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Com certeza. Nós não podemos generalizar. E nós temos uma alta produtividade quando a gente quer trabalhar. Então, eu fico feliz, foi nacionalmente reconhecido por um veículo de comunicação. Obviamente a gente precisa avançar muito mais, precisa avançar muito. Até quando me mandaram isso, eu brinquei até com o deputado Humberto Haddad, falei, poxa Humberto, já pensou se a gente trabalhasse mais um pouquinho? O quanto nós poderíamos estar à frente aí de estados, inclusive que economicamente são muito maiores e melhores do que o nosso. Mas eu fiquei feliz, foi um indicativo que nós também estamos no caminho certo. Eu acho que mexeu muito com a autoestima do servidor da Assembleia Legislativa, mexeu muito com a autoestima daqueles que estão lá por trás de nós, deputados, aqueles que estão na elaboração de leis, naqueles que estão na Procuradoria, naqueles que fazem realmente a Assembleia Legislativa caminhar. Eu fiquei feliz, divulguei esse dado a todos os servidores, porque eu vejo que a nossa missão também é de resgatar a autoestima e a confiança dos nossos servidores, ela está sendo alcançada, mas precisamos ainda avançar muito para que possamos mudar a nossa cultura, mudar o nosso comportamento e fazer com que cada vez mais a sociedade e a comunidade acreditem em seus parlamentares. O senhor acredita que quando o senhor for às ruas, às casas, a eventos, pedir voto no que vem, o senhor, eu digo de uma forma geral, os políticos, né? Mas vamos falar especificamente dos políticos da Assembleia Legislativa que forem buscar a reeleição. O senhor acredita que a população vai ter essa mesma análise que teve esse cientista? Ou seja, o político, o deputado estadual especificamente, está com uma boa avaliação, o senhor acredita, junto à população? Eu não acredito que todos não. Eu acredito que uma pequena parcela ainda tem condições moral para adentrar a casa e pedir o voto ao eleitor. Nós teremos uma eleição muito difícil, uma eleição onde os critérios, principalmente no que tange a conduta ética, a conduta moral, a produtividade, uma satisfação do seu mandato à sociedade, ela vai ser muito questionada. Então, aqueles que durante esses 4 anos não tiveram essa consciência terão muita dificuldade para angariar esse voto. Acredito eu que será a maior renovação que a Assembleia terá nos últimos tempos. E o senhor vai buscar voto para quê? Olha, eu não sei ainda. Eu te confesso que eu estou muito desanimado em buscar votos para mim mesmo. Eu confesso a você que eu estou muito propenso a voltar para minhas atividades empresariais. Sério? De verdade. Deixar a política? Deixar a política. Eu hoje estou caminhando já para 2 filhos. Me ausentei muito nos últimos anos de estar... O garotão nasce semana que vem. O garotão chega daqui uma semana, exatamente. Vai ser o Zé Vite Júnior? Zé Vite Neto. Neto, Zé Vite né? Neto. O senhor traz o nome do seu pai. Exatamente. Enfim, eu espero que até lá eu possa até mudar o meu pensamento, Paulo, porque eu confesso que eu tenho hoje uma grande estrutura de pessoas que confiam muito no meu trabalho.
Eu sei que o meu trabalho é reconhecido por boa parte dos servidores da Assembleia Legislativa. Eles sabem o quanto eu faço um exercício para resgatar a credibilidade daquela casa, o quanto a equipe que está ao meu lado tem feito um exercício hercúleo para fazermos com que a Assembleia, administrativamente falando, ela possa ser bastante eficiente, possa trazer bastante resultado e possa dar uma resposta à sociedade. Agora, eu confesso a você que o meu coração muitas das vezes pede para mim parar, até porque realmente muitas das vezes eu vejo que eu estou enxugando gelo. Então, na minha atividade empresarial, pelo menos, eu tenho ali a minha condição de estar mais próximo da minha família, eu vejo resultados acontecendo na minha empresa e, enquanto parlamentar, muitas das vezes eu não vejo isso acontecer. Acho até que eu vou fazer, sem falsa modéstia, pessoas assim como eu e vários que estão na Assembleia, que também têm o pensamento que eu estou tendo nesse momento, quem perde muito é a sociedade goiana, porque quem me conhece, você me conhece, sabe que eu tenho um DNA, no meu DNA tem CNPJ, eu sempre tirei o meu sustento e sempre fui criado dentro do mundo industrial, fui criado quebrando pedra de calcário, então dali eu tiro o meu sustento. O que eu faço hoje na política é me doar, e me dou muito, mas muitas das vezes eu sou tratado como farinha do mesmo saco, e isso muitas vezes me deixa triste. É isso que faz com que o senhor pense em deixar a política? Exatamente isso, exatamente isso. Ser igual aos outros? Porque é o momento que nós estamos passando, hoje não tem diferença. Hoje, quando alguém fala que é político, quem não conhece a pessoa fala, isso é vagabundo, esse aí não... Você já pode. Que tristeza, né? Tem pessoa que sai até de perto. Que tristeza, é verdade. A pessoa sai de perto. Às vezes eu chego num determinado aniversário, no evento, quando eu vejo, a pessoa fala, esse aqui é fulano, se a pessoa não conhece, eu já escutei a pessoa falar assim, olha, desculpa, mas eu não gosto de político. É o que eu disse na abertura do programa, né? E as pessoas estão erradas em fazer isso. Na minha avaliação, me desculpe quem pensa assim, mas eu acho que você tem que conhecer melhor o político e a política, né? Porque se você se desinteressar pela política simplesmente, cada vez mais, né, os maus políticos vão ter espaço, né, para dominarem a cena como eles estão fazendo há décadas e décadas e décadas e vão continuar fazendo se você não fizer nada, se você não fizer alguma coisa, né? Então é hora de fazer. A política ela vai permanecer, Paulo. Eu estando lá, você cobrindo a política através da sua credibilidade, a sua equipe fazendo uma cobertura para a sociedade. Se nada disso houver, outras pessoas vão fazer isso, outras pessoas que não têm compromisso com a sociedade irão tomar conta. Essa é a grande verdade. O senhor não seduziu o senhor a possibilidade, né, levantada por muita gente, através da imprensa, inclusive, de o senhor vir a ser candidato, talvez até, já nessa eleição para o governo do Estado, caso a candidatura de José Eliton, né, não decole, não mostre números mais favoráveis, ou pelo menos a prefeito de Goiânia em 2020? Isso não seduziu o senhor? Não, isso me seduz. Você poder ir para um projeto para o Executivo, seduz não só a mim, eu acho que tem muitas pessoas que estão e pessoas qualificadas e preparadas na nossa política são seduzidas por isso. Porém, eu não sei se eu terei paciência para aguardar tanto tempo na fila e talvez também o momento é aquele. Momento de cavalo é o seguinte, aquele velho ditado, o cavalo passa, se você não subir não vai. Agora, só que tem vezes que o povo não quer que você sobe no cavalo também. Então, assim, eu sei que vai ser uma eleição extremamente disputada, é uma eleição muito difícil. Nós temos o vice-governador Dr. Zé Hélio, que está sendo preparado e que é o nome natural da nossa base para essa sucessão. Obviamente, nós temos que trabalhar apenas com o plano A. Obviamente, me ser visto como plano B, como eu já fui, e às vezes, inclusive, estou sendo visto, me deixa muito feliz. Mas, obviamente, que não dá para chegar também lá na eleição e dizer, olha, agora, infelizmente, não deu certo, o programa vem você, quer dizer, se com um tempo de preparo, veja bem, há quanto tempo aí nós temos os pré-candidatos que já estão se preparando. O Daniel Vilela está percorrendo o estado de Goiás, se preparando. Ronaldo Caiado, desde quando venceu as eleições para o Senado, é pré-candidato a governo.
o próprio vice-governador, por uma condição natural e também pelo seu trabalho que ele tem feito nesses últimos anos, é o candidato da base. Enfim, não dá para você entrar também num projeto apenas como aventureiro. O senhor, então, descarta qualquer possibilidade diante de uma possível eventualidade de uma desistência de Zé Hélito à candidatura? Depende do momento, né? Não vou falar aqui para você que eu descarto. Obviamente, é enriquecedor você disputar um pleito para governo do estado de Goiás. E até digo o seguinte, aquela velha máxima, que eu não vou me lembrar quem disse isso, mas é o seguinte, se eu ganhar, ótimo. Se eu perder, eu aprendi. Então, eu estou claro. Toda experiência é válida. Sem dúvida nenhuma. Tá bem. Falando em eleição, o governador Marconi Perillo concedeu entrevista nessa quinta-feira, em que estamos gravando o programa. É bom lembrar ao telespectador, esse programa é gravado, né? Você, de qualquer forma, se você quiser dar a sua opinião sobre o programa, sugestões de entrevistados, você pode usar o nosso WhatsApp 982003223, dizendo, gostei, não gostei da entrevista do Witt, gostei da pergunta que você fez, não gostei, enfim, gostaria de ver aí no programa tal pessoa, enfim, dê a sua avaliação, porque é importante para a gente ter essa companhia sua aqui na PUC TV Goiás, tá bem? Para a gente saber que você está assistindo e que você está interagindo conosco. Só lembra o seguinte, não adianta mandar pergunta para o presidente Zé Witt, porque o programa é gravado, tá bem? Então fique bem claro para depois as pessoas não dizerem que ficaram decepcionadas porque eu não passei a pergunta a ele. É porque o programa é gravado, para ficar bem claro. Mas o governador Marconi Perillo deu uma entrevista nesta quinta-feira em que ele falou sobre alguns assuntos e a gente pensou alguns trechos desses assuntos. Primeiro, ele confirma, né, a saída dele do governo logo no início de 2018. Veja. O compromisso está mantido. Eu devo sair do governo dia 5 ou dia 6, a última data prevista pela legislação. Não temos fala do governador sobre o que ele pretende fazer, sobre a que cargo ele pretende concorrer. Só tem essa informação? Não, eu acredito que ele será candidato ao Senado aqui em Goiás. Obviamente, se houver uma oportunidade também, depende da conjuntura e o que vai acontecer na política. A política tem acontecido tantos escândalos e tanta coisa inesperada a cada semana que o nome do governador, principalmente nessa disputa para ser presidente nacional do PSDB, ganhou uma projeção nacional. A articulação que ele fez foi reconhecida, muito provavelmente ele será o primeiro vice-presidente do partido. Em sendo o primeiro vice-presidente do partido, é muito provável que ele assuma a presidência nacional do PSDB, tendo em vista que Geraldo Alckmin com certeza será o candidato do PSDB à presidência da República. Então, eu acredito que ele será senador da República. Ele falou também sobre esse assunto, né? A desistência a disputar a presidência nacional do PSDB. Veja o que ele disse. Eu entrei com esse propósito, de colaborar com a unidade. O partido estava muito dividido, muita tensão, principalmente na bancada federal. Eu me coloquei à disposição para colaborar, trazer a minha experiência para o partido, mas com essa condição, de que o meu objetivo era a unidade. À medida em que o senador Tasso Gereissati abdicou da candidatura dele, não haveria porquê eu também não fazer a mesma coisa em função do governador de São Paulo, que é nosso companheiro, que é fundador do PSDB e que, por certo, vai fazer um grande trabalho na gestão do partido. Falta combinar isso com Arthur Vigílio, né, que também é do PSDB e é prefeito de Manaus, que deu uma entrevista essa semana falando do descontentamento dele, da forma como a coisa foi conduzida e dizendo que ele pretende disputar com Alckmin a presidência nacional do PSDB. Como é que o senhor viu isso? É o retrato de que o partido está vivendo. Infelizmente, hoje, e não vou falar que isso é particular do PSDB, não. Na verdade, o PSDB, assim como vários outros partidos, vários partidos, devido a esse momento de crise moral, ética que a gente vive no nosso país, a vaidade, muitas das vezes, querendo falar mais do que as próprias instituições. Vejo eu que as pessoas querem se promover em determinado assunto e aí acontece isso. O PSDB tinha, na verdade, vejo eu, promover, principalmente no dia 9, que é que terá a sua convenção, ela devia fazer uma autorreflexão dos erros que tem cometido. Eu também acho que o partido erra
nós tínhamos um compromisso também, e não estou aqui defendendo se está certo ou errado, mas o partido assumiu vários ministérios, enquanto esteve bom, estavam ali acontecendo, os ministérios estavam servindo e o partido estava na base. De repente, por algum outro motivo, opa, vamos desembarcar daqui porque não está legal estar do lado do presidente. Quer dizer, será que foi oportunismo? Será que não? Então, eu vejo que nós precisamos fazer uma reflexão nisso e deixar as vaidades e os projetos pessoais serem menores do que a instituição a qual ser difícil, faz parte. Pelo clima, vai ser difícil. Até pelas declarações, né? Quem leu essa entrevista de Arthur Vigílio, Folha de São Paulo, o UOL, deve ter percebido a insatisfação clara dele, né? Ele disse, inclusive, o seguinte, quer dizer, nessa eleição do dia 9 de dezembro, vão votar apenas governadores, deputados, senadores, etc., só os figurões grandes do PSDB. Foram palavras do Arthur Vigílio. E isso se assemelha, segundo Arthur Vigílio, à eleição censitária que a gente tinha nos nossos primórdios, né? Quando se instituiu a eleição, na época, mulher não votava, negro não votava, escravo não votava, assalariado não votava, votavam quem? Os donos de escravo, apenas os grandes latifundiários, enfim, eram votos que teoricamente representariam, né, o voto dos subordinados deles. Então, Arthur Vigílio usou essa expressão, essa figura, para mostrar que o que está acontecendo no PSDB, pelo menos até esse momento, é isso. Então, ele abre para que todos participem, inclusive presidentes de diretórios estaduais, municipais, né, de partido, que, segundo ele, né, acenam as bandeiras pedindo voto nas eleições, mas na hora de votar dentro do partido não tem vez. Deveria ser aberto, inclusive, para vereadores, para quem é detentor de mandato, para qualquer pessoa que esteja filiado ao partido. Eu acho que seria uma maneira muito mais democrática e talvez ali sentir qual é o verdadeiro anseio daquele que realmente compõe a base de um partido. Eu concordo plenamente com... Verdade. E não custa lembrar também, só para a gente encerrar, já estamos com o tempo esgotado, mas não custa lembrar também que o número de representantes de Goiás, de delegados de Goiás nessa eleição é muito pequeno. Demais. Pequeno demais. Isso mostra talvez uma fragilidade do partido. Exatamente. Eu acho que é mais um demonstrativo que nós devíamos rever o próprio estatuto do partido. Tá bem, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta. Fique ligado. Delícias Padaria Delivery. Encomendas 39,95 1010 e o WhatsApp 8294 1010. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o deputado estadual José Witt, que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e é do PSDB, para falar um pouco mais sobre o cenário já para esse ano de 2018, estamos em dezembro já, a eleição acontece daqui a 10 meses, né? Praticamente exatamente daqui a 10 meses. Eu gostaria de saber do senhor, presidente, como integrante do PSDB, como é que o senhor vê a possibilidade do seu partido diante dessa disputa, né, que está chegando cada vez mais rapidamente, tendo em vista que do outro lado tem, como o senhor próprio disse, Ronaldo Caiado, tem Daniel Vilela, né, e não se sabe mais quem ainda, outros partidos menores deverão vir com concorrentes também, com candidatos também. Que expectativa o senhor tem nesse momento? Quando o senhor para e pensa na eleição do ano que vem, o senhor pensa o que em relação principalmente ao seu partido, que é representado neste momento por José Eliton? O senhor fala, nós vamos ganhar ou
Está difícil ou está impossível? Eu falo hoje que está difícil. É uma eleição difícil porque nós vamos estar vivendo um momento difícil. Hoje, tá? Mas eu vejo que está melhorando muito. Esse cenário que para mim já foi impossível, está difícil e já está caminhando para que nós vamos ganhar. Por quê? Porque eu vejo que as coisas começaram... Você é otimista, então? Eu sou otimista e tenho que ser. Na verdade, Paulo, eu vejo que, sem paixão aqui dizendo, o projeto do PSDB, principalmente encabeçado pelo governador Marconi, teve muitas conquistas ao longo desses anos. Tanto é que nós fomos avaliados nesses 20 anos 5 vezes. E as 5 vezes nós obtivemos vitórias. E vitória não vem sem você mostrar serviço. Nós temos defeitos, eu tenho críticas que eu tenho muitas vezes, até as faço, mas eu vejo que nós temos um projeto vitorioso, um projeto que tende também a ser vitorioso com o governador Zé Elton. Qual é a grande dificuldade que às vezes eu vejo em relação quando as pessoas olham o nosso lado? Que nós precisávamos ter também, e aí isso partiria de uma reforma eleitoral, porque hoje, muitas das vezes, a composição das chapas, elas não são feitas, muitas das vezes, por pessoas que possuem votos. Elas são feitas por minutos de televisão, por espaço que o partido vai ter. Se isso acabasse, eu vejo que nomes novos, nomes que representam uma renovação, teriam maior oportunidade de se acenderem melhor na política. Hoje, os velhos, entre aspas, caciques, cardeais, da melhor forma que vocês acharem essa colocação, eles não deixam que novos nomes apareçam, que revelações possam surgir, porque detém o partido. Então a composição ela é feita pelo partido e por aquilo que vai apresentar de espaço, minutos de televisão, enfim, como as pessoas entenderem, do que propriamente com o nome de pessoas que têm história, têm voto. Então essa é a minha visão. Se nós não tivermos um juízo, nós vamos ter dificuldade, porque as pessoas vão olhar e falar assim, poxa, qual a esperança que eu vou ter daquele lado? O que significa de mudança com aquele grupo que está ali e que realmente tem muitos que estão ali já há muitos anos. Mas o senhor defende que o grande problema da base parece que é a composição da chapa majoritária, né? Nome para o candidato do governo do Estado. O senhor considera, primeiro, que já esteja definido em torno de Zé Elton? Sim, eu considero. Considera? Sim, eu considero. Esse eu considero até porque... É assunto encerrado. Ele vai estar governador. Nem todos os partidos concordam com isso ainda, né? Lúcia Vânia, por exemplo, do PSB, diz que não concorda, que ainda não é a hora, que tal e tal. Mas aí é que eu te pergunto. Vamos Jovair Arantes também diz isso. Vilmar Rocha também diz isso. Você está acabando de falar tudo o que eu acabei de te dizer. Imagina se essas pessoas não tivessem a questão partidária. Você acha que seria a Lúcia, o Jovair, o Vilmar, os nomes que iriam compor essa chapa majoritária? Talvez pudesse ser. Muitos têm aí muitos serviços prestados, mas hoje nós vivemos um momento que as pessoas pedem uma renovação, as pessoas querem ver nome novo, as pessoas querem algo que elas possam se apegar para que lá na frente você sinta que vai haver uma nova trajetória. Mas entre as pessoas quererem isso e isso acontecer, vai uma distância muito grande. Sim. E isso vai acontecer, o senhor acredita, até a próxima eleição dentro do seu partido? Não, eu não acho. Eu acho que a nossa composição vai ser baseada em questão partidária. O partido que tiver talvez uma densidade maior, mas sobretudo que tiver minuto de televisão maior, porque é uma eleição de tiro curto e a televisão vai ser fundamental para que os candidatos mostrem as suas ideias e mostrem o seu trabalho. Então é uma eleição que ela vai ser definida e não por nomes, mas sim por uma composição de partidos. Quando é que o senhor defende que isso seja definido? O nome do candidato a governador, a vice, ao Senado e suplentes. Quando é que o senhor acha que tem que ser decidido até quando? Eu defendo que o quanto antes for decidido, melhor é.
Até porque, se você decidir o quanto antes e começar a difundir essa ideia, você ainda tem tempo, de repente, de fazer alguma alteração. Falar, o povo não aceitou esse nome aqui não, gente. Tem que fazer uma mudança. Chama o Witt aí. Entendeu? Chama o Witt, chama o Baldi, chama o Fábio, chama vários nomes que estão na Assembleia despontando com um bom trabalho. O senhor defende, então, que essa definição tem que ser urgente? Sim, eu acho que deveria ser. Eu conversei com um político que não é do PSDB, mas faz parte de um partido da base. Conversei essa semana com... Paulo, desculpa te cortar. Pois não. E tinha que ser antes, porque eu queria te falar uma coisa também. Tem gente que, não sei, não vai, mas continua no governo e continua mamando. Por exemplo, a pessoa, não vou falar de quem não, porque eu não posso na minha condição, mas todo mundo sabe. Agora, tá na hora de falar assim, olha, você vai com o Zé Hélito? Ou vai ou não vai, porque não adianta ficar ali ocupando, vamos ver e tal, e depois largar a gente no meio do bote. Ou declara, ou então o Zé Hélito vai começar a procurar outro também, ué. Por que não? Enfim, eu conversei então essa semana com um integrante, um peixe graúdo, integrante da base aliada do governo Marconi Perillo, que disse o seguinte, concorda com o senhor também, ele pensa da mesma forma, tem que definir logo, porque nessa definição vai entrar, palavras dele, um encontro de, digamos assim, de contabilidade, de caixa, no bom sentido, né? Porque existe uma relação do governador Marconi Perillo ao longo de 20 anos em que ele fez negociações políticas visando as eleições e visando também a governabilidade dele. Então, naturalmente, que isso envolve negociações políticas. Então, ele entendeu isso assim, tipo, tem um livro caixa aqui, um livro caixa ali com um partido tal, com outro partido tal. O governador Marconi Perillo ainda tem condições de chegar e formatar essa chapa antes que ele saia do governo, porque se deixar isso para José Hélito não tem essa mesma relação com esses partidos, vai ter dificuldade para fazer a composição. E Marconi já estará fora do poder. O senhor concorda com esse peixe graúdo? Eu concordo. Uma diferença é a articulação do governador Marconi e a outra é uma articulação do Zé Hélito. Agora... O senhor simplificou bem. E, às vezes, o Zé Hélito vai nos surpreender. Ele vai ser muito melhor. O Zé Hélito, de repente, pode ser prático, porque o Marconi tem, ao longo desses anos, carregado algumas coisas e falar, poxa, eu não posso fazer tal. O Zé não. Fala, meus amigos, é assim, por isso que eu defendo que isso tem que ser rápido. E falo isso para o Zé, já cansei de falar isso para ele. Eu falo, Zé, mas, poxa, tem tanta pessoa... Agora, tá certo que tem coisa também que eu não sou chamado, eu chego na casa até na cozinha. Da sala para os quartos eu não sou chamado. Então, assim, até ali, pelo que eu sei, eu acho que ele precisa fazer essa composição mais rápido se eu estivesse no lugar dele. Né? Do Zé Hélito. Porque, como eu disse, ele tem muitas condições de buscar também outros que também estão insatisfeitos de lá. Ou será que de lá tudo é o mar de rosas e aqui é que está todo mundo brigando? Não é. Inclusive, existe a briga entre democratas e o PMDB, justamente que eram irmãos siameses agora em 2014. Então, quer dizer, quanto mais rápido decidir, melhor e também tira um pouco das armas do que nós estamos dando para quem vai ser nos adversários depois. Quer dizer, Zé Hélito entraria se a decisão for de Marconi, ele vai ter que carregar esses compromissos de 20 anos. Se for Zé Hélito, ele entra zerado no jogo, é isso? Sim. Mas os partidos não vão se lembrar disso? Não, mas nós só estamos juntos por causa do Marconi, só estamos juntos por causa de tal compromisso. Tá, mas será que foi ruim para esses partidos até agora também? Se eles ficaram com a gente até agora é porque de alguma forma os compromissos foram honrados e foram bons. Agora o jogo zera mesmo, é um novo candidato, é uma nova eleição, precisa ser zerado. Não dá para chegar todo mundo achar que, poxa, porque eu tive com o Marconi há 20, tá ótimo, mas o Marconi também esteve nesses 20. Se o Marconi agora está indo para uma outra jornada, quem deve assumir agora o bastão é o candidato. Voltando lá no início do programa, quando a gente falou de Henrique Arantes, né, a gente vai pegar o partido dele, o PTB, que é um dos integrantes da base aliada de Marconi Perillo, né, e não custa lembrar aqui, foi o primeiro partido
que acreditou na candidatura de Marconi em 98, através de Jovair Arantes, eu me lembro muito bem disso, testemunhei isso como jornalista, presenciei, né, Jovair agarrado com Marconi, ainda todo lugar com Marconi, quer dizer, Jovair acreditou desde o primeiro momento. Só que Jovair também demonstra sinais de insatisfação, né? Isso é periódico, né? Frequente, né? Uma hora está bem, outra hora não está. Por quê? Claro, insatisfação primeiro de Henrique Arantes com relação às emendas, insatisfação com cargos, insatisfação com uma secretaria que foi dada ao PTB, mas não veio de porteira fechada, e etc, etc. Então a gente está vendo sinalizações essa semana, por exemplo, de Henrique Arantes travando um projeto importantíssimo do governo, que trata de aumento de salário, não é isso? Na verdade, foi uma sequência aí de uns 5 projetos que eram do governo e que ele emendou em plenário para retardar a votação de todos eles, 5 ou 6 projetos, e alguns deles importantes. Sim. Tá, e só o fato dele dizer que não quis falar com a nossa equipe sobre esse assunto mostra que não é bem uma coisa... É legal? Mas é normal para um aliado? Aparentemente não. Mas além de Henrique Arantes, tem outra sinalização também que veio de Anápolis essa semana, do prefeito Roberto do Orion, né, que, segundo foi dito a nós, pelo próprio Henrique, teria telefonado para o Zé Hélito dizendo, olha, não estou na sua base em 2018, não apoio a sua candidatura. Além disso, tem Jovair Arantes, que também frequentemente acena com a possibilidade de Hildo do Candango vir a ser candidato a vice de Zé Hélito ou, na pior das hipóteses, Demóstenes Torres ser candidato a Senado. Então são sinais que o PTB emite sempre, com frequência, no sentido de falar, estou aqui, eu quero sentar numa dessas cadeirinhas aí. Assim como Vilma Rocha faz, assim como Lúcia Vânia faz. Quer dizer, então, voltando... meio que repetindo o assunto, mas resolver esse problema, quem é que vai resolver melhor, Marconi ou Zé Hélito? Eu acho que tem que ser o Zé Hélito, eu acho que tem que ser ele. Mas assim, você até citou aí alguns nomes importantes, dentre eles o próprio Hildo. Era uma oportunidade que o PTB daria a um membro do seu partido e que representa e tem uma representatividade no entorno do Distrito Federal, que seria interessante. Agora, o que... tem um eleitorado grande, né? E o que eu vejo, Paulo, tudo bem, será que ao longo dos anos essa parceria não foi boa demais para o Jovair também e para o Marconi? Eu acredito que foi. Eu acredito que foi. Não dá, para você todo dia acordar de humor. Opa, hoje eu estou bem, não, hoje eu não estou legal. Relacionamento é assim, é igual em casa. Tem dia que a mulher tá boa, tem dia que tá braba, mas está vivendo. Tem que então, na opinião do senhor, é melhor zerar a situação e Zé Hélito tomar conta dessa história. Na minha, isso? Sim. Tá bem. José Witt, deputado estadual pelo PSDB e presidente da Assembleia Legislativa, mais uma vez quero agradecer a sua presença. Obrigado por ter vindo. Aproveito para desejar, desde já, né, um bom final de ano e que o ano que vem traga boas notícias para o senhor, para a sua família e para o José Witt Neto, que está chegando também. Um abraço. Amém, amém. Obrigado, Paulo. Para mim é sempre motivo de muita alegria estar ao seu lado. São sempre programas muito dinâmicos e interessantes. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer pontos importantes da Assembleia Legislativa e desejo a você também, todos os seus telespectadores, em especial da PUC TV, um Natal abençoado e um ano de 2018 repleto de esperança e de boas notícias. E de realizações, né? Só esperança. É bom ter esperança, mas principalmente que elas se concretizem, não é isso? Um abraço a você, telespectador. Muito obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem. Até lá.